tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um experimento do Laboratório de Física Moderna. Então, hoje o experimento que nós vamos estar fazendo é a câmara de nuvens de Wilson. A câmara de nuvens, ela se utiliza de um vapor supersaturado de álcool isopropílico para poder tornar visíveis partículas extremamente energéticas, como as que são encontradas no decaimento radioativo das substâncias ou nos raios cósmicos que nos permeiam. Tá? Então, lembrando, os raios cósmicos eles vêm das estrelas, eles são formados muitas vezes por partículas ferrosas ou partículas de lítio, sem os seus respectivos elétrons, são formadas por elétrons, pósitrons, ok? Muitas dessas partículas são desviadas pela magnetosfera, criando as chamadas auroras boreais, e outras conseguem chegar até nós. Tá? Essas partículas extremamente energéticas, quando passam por esse vapor saturado da câmara, eles funcionam como sendo um núcleo de desestabilização em que estimula a formação de gotículas. Tá? Então, por onde essas partículas extremamente energéticas passam, elas desestabilizam o vapor supersaturado e se transformam em gotículas. E essas gotículas formam rastros visíveis. E aí aqui no aparato nós temos algumas lâmpadas especiais que iluminam essas gotículas, tornando possível sua visualização. Tá? Então, no caso de partículas do tipo, partículas massivas, como é o caso de partículas alfa, o rastro deixado na câmara de nuvens é um rastro espesso, grosso, denso, justamente porque ele possui muita massa. No caso de partículas com massa muito menor, como é o caso de radiação beta ou gama, ok? Que não tem massa nenhuma, então esses rastros são estreitos, fininhos e irregulares, ok? Então nós vamos, para montar esse experimento, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma caixa d'água contendo muito gelo e água, uma bombinha que fica bombeando água a 0 graus Celsius para a câmara de nuvens. Aqui na câmara de nuvens, na parte de baixo, nós temos um trocador de calor à base de Peltier, que é um dispositivo que, quando passa corrente elétrica, ele remove calor da parte de cima, jogando para a parte de baixo. E na parte de baixo, nós temos um outro trocador de calor que está em contato com a água, que joga esse calor para dentro da caixa contendo gelo. Então, a caixa com gelo é um reservatório térmico. Aí, nas laterais, nós temos uma membrana feita de papelão, tá certo? De celulose, onde, por capilaridade, o álcool que vai estar na parte de baixo da câmara vai subir e vai evaporar. Aí ele evapora, ele esfria e desce, criando um ambiente supersaturado. Então, na parte de baixo da câmara de nuvens, nós atingimos temperaturas muito baixas, da ordem de menos 35 graus Celsius, justamente para a gente poder criar esse ambiente supersaturado, que está muito próximo do ponto triplo do álcool que nós vamos estar utilizando. Tá? Então, para a gente fazer esse experimento, a gente vai precisar então da câmara de nuvens, que é essa panela contendo esse trocador de calor aqui embaixo. Tá? Nós vamos precisar do meio, que nós vamos criar um ambiente supersaturado, que é o álcool isopropílico. Tá? Então, para isso nós vamos colocar o álcool isopropílico dentro daquela provetinha e nós vamos colocar o revestimento na parede interna do aparato. E vamos ligar o trocador de calor. Muito bem, pessoal. Então nós vamos começar introduzindo cerca de 50 ml de álcool isopropílico nessa provetinha. Nós vamos
colocar o revestimento interno, observando que aqui no revestimento interno nós temos essa abertura por onde as lâmpadas especiais se projetam. Uma vez posicionado o revestimento, tá? Nós vamos ligar a câmera. Observem que nós vamos registrar a temperatura utilizando um termômetro de infravermelho. Neste momento, nós temos menos 1,8 graus. Nós acabamos de ligar ele, então essa é a temperatura com que a água está fluindo do degelo ali, né? E aí daqui a pouquinho nós vamos monitorar mais uma vez, e assim que nós atingirmos uma temperatura bem abaixo de 10 graus negativos, nós vamos fazer a inserção do álcool isopropílico. Menos 3,7, menos 3,8, menos 3,9, menos 4,3. Menos 4,6. Nós vamos enxugar um pouquinho aqui. Menos 5,6. Menos 6,3. E já dá para a gente começar a colocar um pouquinho de álcool isopropílico. Nós vamos jogar um pouquinho aqui no fundo. E vamos verter aqui na parede. Neste momento nós vamos apagar as luzes para tornar o experimento mais evidente. Vamos nos aproximar. Vamos focalizar. Chamo sua atenção em que nuvens de álcool isopropílico já se formaram no fundo
do reservatório. Com a inserção do álcool, a temperatura subiu um pouquinho, nós estamos em menos 5,3. Nós vamos inserir a tampa de acrílico para não ter fuga de calor. Então, pessoal, enquanto vai esfriando a parte de baixo da câmara, vamos lembrando alguns detalhes a respeito da radiação de fundo, né? Então, a dose oriunda dos raios cósmicos ela é muito influenciada pela altitude. Em relação à observada do nível do mar, ela triplica a 2.000 metros, por exemplo. Ela já é multiplicada por um fator de 160 a 10.000 metros de altitude, onde passam os aviões. E por 450 a cerca de mais ou menos 20.000 metros de altitude, para vocês terem uma ideia. Tá? Elas também variam de latitude para latitude. Tá? E aqui no nível do mar nós recebemos uma dose de aproximadamente 0,5 milisievert por ano. Então isso para vocês terem uma ideia que a todo momento nós estamos sendo banhados por radioatividade. Tá? Para a gente não ficar com tanto medo assim. Tá, mas e a outra parte da radioatividade que nós somos expostos, tá? Que é a chamada radiação de fundo, que é um pouquinho da radiação que a gente vai estar enxergando aqui hoje. Então ela vem das rochas, vem da água, vem dos alimentos. Nas rochas que compõem a crosta terrestre, por exemplo, há diversos isótopos radioativos naturais, que nem o potássio 40, o rubídio 87, alguns átomos radioativos pertencentes às famílias do urânio 238 e do tório 232, né? Inclusive as doses de radiação provenientes desses radionuclídeos variam de local para local, né? Mas não passam normalmente de 0,6 milisievert ao ano, tá bom? Claro, existem certas regiões em que nós temos doses mais elevadas, como é o que acontece em Guarapari, no Espírito Santo, que você tem uma areia com uma quantidade de tório muito grande, tá? Que é a chamada areia monazelítica, né? Aí temos também o radônio, que ele está dissolvido na água, né? O radônio ele é proveniente do decaimento do urânio e do tório, tá? E ele é um gás. Inclusive, por isso que o ambiente, o banheiro é a parte da casa que se está mais sujeito a receber radiação do radônio. Aí depois temos as aplicações médicas de raio-x, que também contribuem para essa dose de 2,5 milisievert que nós recebemos todo ano. Aí também tem a radiação que vem dos ensaios das bombas de fissão nuclear, né, que liberaram uma quantidade muito grande de carbono 14, zircônio 95, estrôncio 90. Tá? Aí tem os acidentes que nem aconteceu em Chernobyl, em Goiânia, que liberaram iodo 131, mais césio 137 para a atmosfera. Então aqui, pessoal, nós vamos estar enxergando essas partículas extremamente energéticas, né? A partir de traços que serão produzidas nesse ambiente supersaturado. Então, lembrando, uma quantidade de álcool isopropílico foi depositada no fundo desse dispositivo, tá? Que acabou sendo difundido para a parede e evaporando.
o vapor é esfriado e vai para o fundo, tornando o ambiente supersaturado. E nessa região supersaturada, ele é bem instável, né, do ponto de vista termodinâmico. Então, nessas condições, uma partícula subatômica altamente energética, como é o caso, por exemplo, dos raios cósmicos ou ainda o decaimento radioativo, que nem partículas alfa e beta, ao passar por essa região, forma íons que servem como núcleo para a condensação do vapor. Os rastros das gotículas de condensação deixados na passagem das partículas subatômicas são evidenciados por todas as fontes de iluminação que estão aqui. Vocês estão vendo que são 4 fontes cruzadas. Então, dos rastros que a gente vai observar daqui a pouquinho, trilhas retas e densas serão produzidas por partículas alfa. Já partículas betas produzem trilhas fracas e tortas. Aí o que acontece? Nós vamos usar um pininho que vai ser colocado aqui, e esse pininho vai estar ligado a este fio, que por sua vez está ligado a uma diferença de potencial de 800 volts, que serve para filtrar um pouquinho da radiação cósmica que vem em excesso, né? Além disso, pessoal, nós vamos substituir essa agulha por uma outra agulha, né, que foi marcada com uma pequena quantidade de chumbo 210. Né? Então, lembrando, o chumbo 210 também é chamado de rádio D, é o isótopo radioativo natural do chumbo, pertence à série do urânio, né? Ele tem 22 anos e meio de meia-vida e se desintegra por emissão de partículas betas com energia máxima de 2 centésimos de megaelectronvolt. E também uma pequena quantidade de raios gama. O resultado dessa desintegração é o bismuto 210, que também é chamado de rádio E. O bismuto 210, por sua vez, é radioativo e tem meia-vida igual a 5 dias e se desintegra por emissão de partícula beta, com energia de mais ou menos 1,17 megaelectronvolt. Já o elemento que se forma da desintegração do bismuto é o polônio 210, que também é radioativo, que tem uma meia-vida de 140 dias e se desintegra por emissão de partículas alfa com energia de 5,3 megaelectronvolt. E aí, por sua vez, o polônio se desintegra em chumbo estável, que é o chumbo 206. Tá bom? Então, esse é a cadeia de desintegração do chumbo 210 que a gente vai estar olhando aqui no aparato. Então nós vamos tirar a tampinha e monitorar a temperatura mais uma vez. Nós já estamos em menos 13 graus Celsius, tá? Na hora que chegar mais ou menos menos 25, a gente começa a enxergar os primeiros rastros. Vamos posicionar o cabo, então são 800 volts aplicado aqui, criando uma espécie de um capacitor que acaba blindando um pouquinho do excesso dos raios cósmicos que estão chegando. Vocês conseguem ver no filme a formação de uma nuvem, né, que é como se fosse uma chuva mesmo, então está chovendo álcool isopropílico ali dentro. O álcool isopropílico evapora, ele esfria, fica pesado e desce. Então, pessoal, nós chegamos em menos 25, aí vocês já começam a ver os rastros surgindo. Então, a partir de agora, acionem o cronômetro, pessoal. Eu gostaria que vocês marcassem 5 minutos. Então, a partir de agora, vamos marcar o cronômetro.
Então vamos marcar 5 minutos. Esses rastros que vocês estão observando são provenientes dos raios cósmicos que estão nos banhando a todo momento. Rastros densos são provenientes de partículas alfa. Rastros finos e tortuosos são provenientes de partículas beta, gama. Vocês vão ter que fazer uma tabela indicando para mim, nesses 5 minutos, quantas partículas do tipo alfa foram observadas provenientes dos raios cósmicos, quantas partículas do tipo beta e gama aconteceram em 5 minutos. Muito bem, pessoal. Agora que se passaram os 5 minutos, nós vamos parar o cronômetro, vamos retirar o terminal elétrico. Opa, observe que a hora que eu tirei o terminal elétrico, olha só a quantidade de raios cósmicos que vem. Toma conta, né?
fica muito grande. Isso para vocês terem uma ideia do porquê que a gente utiliza esses 800 volts, né? Aí nesse momento nós vamos colocar o isótopo radioativo chumbo 210, tá? Então nós vamos, aqui está o nosso isótopo radioativo chumbo 210. Vamos retirar a barrinha de latão e vamos colocar a agulha com a fonte radioativa. Observem que neste momento a atividade cresce drasticamente. Vamos inserir o terminal elétrico e vamos então fazer a contagem de decaimento em 5 minutos. Vamos acionar o cronômetro agora. Então vamos marcar 5 minutos. Lembrando que vocês estão testemunhando o decaimento radioativo do chumbo 210 para bismuto 210, que é um isóbaro. O bismuto, por sua vez, ele tem um tempo de meia-vida de apenas 5 dias e ele decai para polônio 210, que também é um isóbaro do chumbo 210. Já o polônio 210 tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 140 dias. Ele decai mais uma vez. No que ele decai para o chumbo 206, que é estável. Neste processo, entendam, do chumbo 210 para o bismuto 210, partículas gamas e um pouquinho de beta são emitidos. Do bismuto para o polônio, partículas betas com uma energia de 0,02 de megaelectronvolt são emitidas. Do polônio para o chumbo 210, partículas alfa com uma energia de 5 megaelectronvolts são emitidas. E aí ele fica estável. Então é por isso que vocês estão enxergando os 3 decaimentos: alfa, beta e gama. Inclusive vocês conseguem ver quais decaimentos são mais frequentes. Tá bom? A tarefa de vocês é determinar quantos decaimentos foram observados em 5 minutos. Desses decaimentos, quais podem ser classificados como alfa, quais podem ser classificados como beta e quais podem ser classificados como gama. Lembrando que beta e gama produzem traços muito parecidos. Então, gama vai ser o traço mais fininho de todos que vocês vão enxergar aí. E alfa vai ser o traço mais denso que vocês vão estar enxergando.
Isso aí, pessoal. Deram 5 minutos, podem parar o cronômetro. Ok? Isso aí, pessoal. Agora é só contar.